Certo, pessoal? Então, na aula de hoje, nós iremos dar continuidade no nosso módulo de administração do sistema. E nós iremos ver hoje algo que é muito interessante a gente aprender no sistema Linux, tá? Que é a atenção que ele dá para a questão para os usuários e seus grupos respectivamente, como também algumas permissões de arquivos. É uma aula muito importante, já faz parte vamos dizer assim, da parte interna da administração de sistemas Linux, tá? E para a gente começar, eu quero dizer para você que o sistema Linux ele é multiusuário, ou seja, vários usuários podem estar trabalhando ao mesmo tempo usando o sistema, tá? E possui um esquema de permissões que disponibiliza privacidade e compartilhamento de arquivos entre usuários, tá? Então, para cada usuário tem suas respectivas permissões de pastas e sistemas de arquivos, diretórios, arquivos, sistema e etc. Tá? Eu coloquei em negrito aqui que esse esquema de permissões é parte fundamental do sistema e é verdade. Tá? Tome ciência que você deve conhecer excepcionalmente, excelentemente, permissões nos sistemas Linux, tá? Porque eles vão dar muitas direções para você. Por exemplo, você tem um serviço web, que você tem um servidor web, Apache, um exemplo, qualquer outro serviço, que você está disponibilizando esse serviço como um sistema Linux e, claro, para a internet. Então a gente sabe que a gente não pode deixar na internet arquivos com permissões totais, arquivos com permissões de escrita, com leitura, etc. Então a gente disponibiliza esses arquivos com a permissão específica, por exemplo. Como também não só acesso por internet, como qualquer outro tipo de acesso ao seu sistema com diretórios, pastas, sistema de arquivos. Ou seja, é muito importante nós termos ciência de como é fundamental a administração do esquema de permissões. Eu quero mostrar para você durante essa aula, preste bastante atenção. Eu coloquei uns slides para a gente tomar nota de algumas características. Primeiro, a gente vai gerenciar usuários e grupos. Sim, eu não posso só gerenciar usuários, mas tem seus respectivos grupos de usuários, que também faz parte, que é muito importante. Conhecer o sistema de permissões do Linux. Claro, conhecer o funcionamento do comando mask, nós iremos ver mais à frente. E entender permissões especiais, tá? Ok? Lembrando, para o começo desse módulo, sempre tenha seu terminal aberto. Vocês podem ver, tá aqui. Sempre tenha seu terminal aberto para dar progressão nas aulas, tá? Certo. Primeiramente, eu avancei, estou no slide 83. Eu quero passar para você o seguinte: são dois tipos de sistema. No sistema, são dois tipos de usuário que nós temos no Linux. Claro, como qualquer outro sistema, nós temos usuários administradores e usuários de sistema. Usuários, por exemplo, de sistema e usuários comuns, tá? Por exemplo, eu tenho o usuário administrador, que é o super usuário, que é o usuário conhecido como root, tá? Como você já viu nas aulas anteriores, nas outras aulas, e que o usuário root, ele é um usuário que tem permissão total ao sistema, tá? Ele controla todo o sistema e não possui nenhuma restrição, tá? Então lembrem disso, administrador, que no caso do Windows, os usuários são chamados de administradores, né? E levam como próprio nome de usuário a sua palavra. Se usuário é administrador, o nome do usuário é administrador. No caso de sistemas open source, nós temos a diferença aí. O usuário administrador, na verdade, ele tem como nome de usuário a palavra ROOT, ou seja, root, tá? Ele tem permissão total. Mais devemos ter uma certa cautela ao usá-lo. É claro, tome muito cuidado quando você tiver com o usuário root, que ele pode fazer muita coisa que pode danificar seu sistema, afinal de contas, ele não tem restrições. Eu tenho usuários de sistema, tá? Que são usuários respectivamente que trabalham com o serviço do sistema, que usuários que, por exemplo, eu tenho um serviço web, eu tenho um serviço DNS, por exemplo, eu tenho serviços no meu sistema. Esses usuários, eles não podem fazer login, mas tem que ter certas permissões especiais para que eles possam manusear os sistemas do nosso Linux, tá? Se eu tenho um usuário administrador ou um usuário normal, ele não pode ter acesso ao serviço de sistema, mas o usuário de sistema deve ter acesso ao serviço de sistema, afinal de contas, ele deve controlá-lo. Então assim, nós temos usuários de sistema, tá? Que são utilizados para controlar os serviços
Estes usuários não devem possuir senhas, tá? Um exemplo, o usuário www é usado exclusivamente para controlar o servidor web Apache, tá? A definição de ele não usar senha, na verdade, é porque ele é como se ele estivesse fazendo parte de um grupo seletivo de usuários que não vão logar no sistema, ou seja, não vão colocar o usuário e senha para iniciar, para abrir o Linux, para abrir o sistema, interface gráfica, etc. São usuários especiais, são usuários que estão no grupo seleto especial. E, para finalizar, eu tenho usuários comuns que são utilizados para trabalhar no sistema normalmente. Tá? É muito conhecido de todos que o usuário comum praticamente faz pouca coisa do sistema, ou seja, ele tem muitas restrições. E sempre é bom nós utilizarmos os nossos sistemas com usuários comuns. E se a gente for usar uma tarefa administrativa, a gente usa usuários administradores ou usuário root. Aqui, por exemplo, no terminal, eu vou apertar o comando W para me mostrar qual é o usuário que eu estou agora. Você pode perceber em que eu tenho aqui o usuário PH, tá? Aqui eu tenho o que ele está fazendo agora exclusivamente, etc. Tá? Eu posso também usar o comando who, ou seja, que é quem, ele também vai me mostrar quem está agora. Eu tenho o usuário PH necessariamente conectado no meu sistema agora. Tá? Como eu já falei para você nas últimas aulas, eu posso usar o comando sudo su, tá? Colocar a minha senha de usuário para entrar como administrador e usar o comando who que nós acabamos de aprender. Olha só, continuo com o usuário PH, só que com privilégios de root, como você pode perceber. Aqui literalmente o usuário PH e aqui eu tenho o usuário root, que é a administração. Tá? Tenha controle sobre isso, porque a maioria das nossas tarefas administrativas em nossos cursos usa o usuário root. Tá? Então tome muito cuidado, treine, qualquer dúvida nos pergunte. Certo. É sempre aconselhável que cada usuário comum, administrador, tenha sua própria conta e só utilize a conta root para a administração do sistema, como a gente está falando para você nesse módulo dessa aula. Use a sua conta normal, usuário normal, para qualquer outra atividade, e a conta root justamente para administrar o sistema. Tenha um controle sobre isso, porque aí você pode estar assegurando seu sistema e não estar sempre acessando com o usuário root e dando brechas para que outras pessoas também façam acesso ao computador como usuário root. Por exemplo, eu estou logado agora na interface gráfica, como você pode ver, como meu usuário comum. Tá? Se qualquer outra pessoa acessar meu computador agora, ele não vai poder usar nenhum tipo de serviço administrativo, porque ele não tem usuário root, por exemplo. Tá? Um exemplo mais clássico que eu posso mostrar para vocês, eu vou dar um exit aqui. Vocês podem perceber que agora eu estou com o usuário normal. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar instalar um programa, por exemplo. Tá? Vou tentar instalar aqui, por exemplo, o Lynx, que é um navegador exclusivo para o terminal. Vocês podem perceber que agora eu tenho uma trava aqui, por exemplo. Ó. Não foi possível abrir o arquivo de trava. E eu posso acompanhar aqui, permissão negada. Ou seja, eu não posso fazer isso porque eu sou usuário de sistema. Pergunta aqui, é root? Ou seja, se alguém porventura tentasse pegar um computador agora, ia ter dificuldade de fazer qualquer tarefa administrativa. Por quê? Porque não tem permissões de usuário de administração, que é o nosso querido root. Então tome ciência que sempre que você for utilizar qualquer distribuição Linux, tenha ciência de usá-lo sempre como usuário normal. Mas se você queira usar alguma tarefa administrativa, use o usuário root e volte ao usuário normal. Isso ajuda muito ao seu sistema estar seguro. Para que usuários comuns e root tenham acesso ao sistema normalmente, são necessários 5 elementos. Qualquer usuário no sistema, ele precisa de algo para se comunicar com o sistema. E eu selecionei aqui 5 elementos necessários
que todo usuário do sistema tem. Primeiro, claro, é o nome, a senha, o diretório principal, o diretório home, que no caso dos diretórios do usuário normal é sempre dentro do diretório home, que a gente viu nas últimas aulas, e o seu nome respectivamente, e o diretório root, onde é exclusivo do administrador. O shell respectivamente do qual ele vai trabalhar, que por exemplo eu estou usando aqui o shell, o bash, tá? Que é o terminal, e respectivamente seu grupo, por exemplo, tá? O grupo do qual ele pertence. Nós podemos ter usuários comuns que tem, ou o administrador que tem um grupo com o mesmo nome do seu usuário, ou seja, um grupo exclusivo para ele mesmo. Isso pode acontecer, mas mesmo que esse usuário não pertença a nenhum grupo, ele tem que pertencer ao grupo dele mesmo. Ele é obrigado a ter esse grupo, tá? Pra gente, antes da gente falar sobre as administrações dos usuários, eu quero falar um pouquinho sobre as permissões de sistema. Queria que você prestasse bastante atenção, porque é muito importante nós aprendermos como funciona as permissões de sistema no nosso Linux. Então, para começar, eu quero abrir o terminal com você. Eu criei uma pasta chamada Linux, como a gente viu nas últimas aulas. Como é que eu faço isso? Vou dar um ls para listar. E eu percebo que eu tenho dois arquivos aí. Coisas depois da instalação e lista de pacotes, por exemplo. São arquivos que eu criei aqui durante o dia a dia de trabalho. Eu vou dar um ls espaço -l para listar esses arquivos para mim e mostrar também as suas permissões. Eu posso perceber o seguinte, que ele me dá um total, por exemplo, entre outras características, e também me dá o nome do usuário, o grupo, as suas permissões, respectivamente horas e dias, por exemplo, tá? Desse arquivo. Então, olhando para aí, o ls-l é muito importante, porque vai nos dizer muita coisa. Então, eu quero focar exclusivamente com você agora, por exemplo, que esse arquivo, coisas depois da instalação, por exemplo, no início eu tenho essas pequenas letras aqui, tá? Para me acompanhe bem aqui, está sublinhado em branco aí. Eu tenho traço rw, traço r, traço, r, traço. Ou seja, o que seria isso aqui? Analisando fielmente, eu posso perceber que todos os arquivos do meu sistema têm essa mesma nomenclatura. Isso significa as permissões do arquivo ou a permissão de determinada pasta. Eu vou criar uma pasta aqui com você, chamada pasta, e vou dar ali -l da mesma forma. Vocês percebam que mudou um pouquinho. Automaticamente a pasta pegou drwx, pegou rwx e posteriormente r-x. R-x duas vezes, na verdade, né? E ele me colocou aqui root e root, respectivamente a pasta que eu criei, tá? O que aconteceu? Como eu estou com o usuário root, ele automaticamente criou a pastinha que eu criei com o meu usuário e grupo root. Ou seja, o meu usuário root pertence ao grupo root, então automaticamente ele colocou aqui. Então, todas as vezes que você observar aqui os usuários, você está observando o primeiro item é o usuário e o segundo item é o grupo do usuário. E aqui o seu tamanho, respectivamente, nessa 1, 2, 3, nessa terceira coluna. Tá? Aí eu entro a data e o nome do arquivo ou diretório. Eu percebo que o diretório lista de pacotes foi criado por usuário PH, grupo PH, que ele tem a sua ID aqui, e eu também tenho aqui as suas permissões respectivamente. Vamos aprender que permissões são essas dos nossos arquivos, tá? Eu vou colocar o terminal aqui do lado para a gente compreender um pouquinho. Todas as vezes que eu ver o R, eu vou entender que isso é read, que isso é leitura. Se todas as vezes que eu ver W, eu vou entender que é write, que isso é escrita. Se eu ver o X, eu vou entender que é execute e que eu vou entender que é execução, tá? Então, cada arquivo do sistema possui 3 permissões básicas. E é muito importante a gente conhecê-las. Por que tem um 4 aqui? Eu vou explicar já já. Ou seja, a cada permissão é atribuído um valor.
mostrado em parênteses. Como você pode perceber aqui, 4, 2 e 1, que será utilizado para atribuir as permissões. Então você aprendeu 3 definições básicas para as permissões de arquivos. O R é leitura, o W é escrita, e eu não tenho X. Quando eu não tenho X, por exemplo, ou qualquer um deles, é usado o tracinho, tá? Por isso que você não está vendo X nesses 2 primeiros arquivos, você só está vendo o terceiro, tá? Ele se completaria se tivesse DRX. E se você está encontrando o Dzinho aqui na frente, significa que esse cara é um diretório, ou seja, uma pastinha. Então eu tenho reservado o diretório, uma pasta, eu tenho leitura, escrita, e o terceiro é execução. Sempre nessa ordem, sempre nessa mesma ordem, tá? Qual a diferença de escrita e execução? A escrita, notoriamente, vale para qualquer tipo de arquivo que eu possa ler e escrever, por exemplo. Mas a execução não. A execução eu passo a interagir mais com o sistema. A memória, por exemplo, etc. Mais questão de binários, tá? Então essa pequena diferença. Eu quero também te mostrar como é que você pode trabalhar junto com as permissões, tá? Cada arquivo contém 3 conjuntos de permissões. A primeira delas é o U, o segundo é o grupo e o terceiro é outros. Vocês percebam aqui, por exemplo, aqui embaixo, que eu tenho aqui, ó, o Dzinho na frente, o R e o WX, depois se repete de novo, R-X, depois se repete novamente R-X. Por que se repete 3 vezes ao invés de uma vez diretamente? O primeiro bloco o segundo bloco se diz respeito ao grupo do dono, e o terceiro bloco significa o resto, ou seja, os outros. Então, esse primeiro RWX, você me acompanha aqui no mouse, aqui do lado esquerdo, nessa primeira imagem preta do slide aqui embaixo. Esse RWX aqui significa que o dono ele pode ler, escrever e executar o arquivo. Tá? Então eu fechei um bloco. Sempre o bloco vai ter o R, o W, o X nessa sequência. Se não tiver, ele vai ter um tracinho. Tá? O grupo, respectivamente, continua. Pode ler, mas não pode escrever, mas pode executar esse arquivo. E os outros da mesma forma. Entre o terceiro bloco, pode ler, não pode escrever nem nada, porque não tem, mas pode executá-lo. Tá? Então, todas as vezes que eu tiver, respectivamente, qualquer diretório ou arquivo, eu sempre vou ter os 3 blocos funcionando. Tá? Eu tenho RWX, mas nesse caso eu tenho RW, que é o dono, ou seja, o dono do arquivo, que é o PH, que é meu usuário aqui, pode ler e escrever, mas não pode executar. Eu tenho o grupo, o meu grupo, as pessoas que pertencem ao meu grupo só podem ler, e os outros também só podem ler esse arquivo. Tá? Então a gente aprende de maneira organizada que eu tenho 3 tipos básicos de permissões: leitura, escrita e execução. Eu tenho 3 grupos, ou vamos dizer assim, 3 organizações de permissões. Que é a primeira, leitura, escrita e execução para o dono, leitura, escrita e execução para o grupo do dono, leitura, escrita e execução para os outros, ou seja, que não é o dono, ou que nem faz parte do grupo do dono, ou seja, o resto, tá? A permissão do qual ele pode ter. Então, dessa forma, o Linux trabalha, respectivamente, com as permissões de arquivos. Você pode verificar nos slides que tem a palavrinha U, aqui eu tenho G e aqui eu tenho O, ou seja, user, group e authors, ou seja, permissão para o usuário, eu sou o dono, o grupo do dono e o outros. Por que tem essas 3 letrinhas? Tá? Porque elas vão me colocar nas direções de alguns comandos que eu vou passar para vocês lá na frente. Então, resumindo, nesses 3 conjuntos, se o caractere encontrado for um hífen, um tracinho, significa que a permissão está ausente, ou seja, não há perspectiva de permissão. Se alguma ou todas as letras RWX forem encontradas, indicará as permissões que o arquivo tem.
A atribuição das permissões é utilizada pelo comando shmod. Então, todas as vezes que eu quero alterar a permissão de um arquivo, eu vou utilizar o comando chamado shmod, que é Change Modifications. Tá? Eu tenho duas maneiras de utilizar o comando shmod. Tá? A primeira delas, por exemplo, eu quero explicar para você baseado naquilo que a gente acabou de ver. Primeiro eu tenho o U, o G e o O, que é o usuário, o grupo e os outros. E eu tenho o R, que é de leitura, o W de escrita e o X de execução. Tá? E é muito simples. Olha só, vamos aprender aqui a sintaxe. Vou limpar aqui a tela do terminal para você aprender de maneira fácil. Por exemplo, vou limpar aqui novamente, ls espaço L. Se percebam que essa pasta aqui, esse último arquivo aqui, essa pasta, ela tem o usuário root, que ele pode ler, escrever e executar, o grupo ler e escrever, e claro, os outros ler e executar, o grupo ler e executar e os outros ler e executar. Vocês percebam que os outros, por exemplo, no caso que é a terceira coluna, não pode escrever esse arquivo, só pode executá-lo. Como também o grupo do usuário root. Então, como é que a gente muda as permissões do arquivo? Primeiro, o comando chmod. Aí eu penso, o que eu quero mudar? É o usuário, o grupo ou os outros? Nesse exemplo, eu quero mudar o O, que são os outros. O que eu quero fazer? Eu quero retirar a execução, retirar a leitura e escrita, ou adicionar a leitura, a escrita ou a execução. O que eu quero fazer? Digamos que eu quero retirar a execução. Então eu uso o traço e a execução é o que? É o X. Então eu coloco o X, por exemplo. E vou dar espaço e vou colocar a pasta respectivamente que eu quero. Então o que eu faço esse comando? Chmod, que é o comando de permissão de arquivo. Eu quero trocar o outros, que é esse último bloco de coluna aqui, esses conjuntos. Eu percebo que aqui tem um X. Então os outros podem executar. Então o que eu pensei? Eu usar o outros, que é o último bloco. O traço vai me dizer que eu quero retirar. E o que eu quero retirar? O X. Então esse comando vai retirar esse X aqui da execução. Vou dar um Enter. Vou dar um ls traço L para a gente ver novamente. Pronto. Perceba que anteriormente ele tinha um X e agora ele colocou um tracinho. Ou seja, ele não tem essas permissões de execução mais. Então para que a gente possa adicionar a permissão, o que eu posso fazer? Como eu quero adicionar, eu vou usar o comando mais. E o que eu quero fazer? É leitura, escrita ou execução? É execução. Então eu coloco a pastinha respectivamente e vou dar um Enter. ls-l, ele volta novamente aquela permissão respectivamente. Tá? Digamos que eu queira retirar agora, por exemplo, não só o O, mas como o R também. Tá? Não o O, perdão. Eu quero não só o O, mas eu quero também o grupo. Então eu quero o grupo e os usuários. Eu quero que eles percam a leitura e execução da pasta respectivamente. Eu vou dar um Enter. Olha que maravilha. Então adicionei o grupo e o usuário, tira o R e o X. Então ele vai perder tudo isso aqui, ó, leitura e escrita. Vamos verificar? Pronto. Vocês percebem que agora ele ficou só de tracinho. Por quê? Porque eu usei o comando chmod, coloquei o conjunto que eu quero, se é o grupo, se é o usuário, ou se é os outros, e coloquei o tracinho e dizer assim, eu quero retirar a leitura e a escrita. Leitura e execução, perdão. Se eu quiser voltar, eu quero que o grupo e os outros soma, ou seja, que ele tenha leitura e execução na parte específica. Vou dar um Enter, ls-l, eu tenho novamente as leituras e as permissões de leitura e execução. Tá? Vocês perceberam que é bem simples trabalhando desse modo. Tá? Eu coloquei aqui os slides, por exemplo, chmod, nesse caso aqui eu quero o usuário, mais RW e o arquivo respectivamente. Ou seja, o dono vai ter agora a permissão de leitura e escrita. Muito simples. E da mesma forma, se você quiser remover, eu quero que aquele dono, respectivamente, não tenha mais leitura e escrita em determinado arquivo. Tá? Se eu quero que todos peguem a todas as definições, eu não preciso usar o U, o G e o O junto. Eu só coloco a letrinha A.
que ele automaticamente vai substituir o U, o G e o O para todas as definições. Vamos testar isso aqui, vou limpar a tela. Eu quero chmod A mais, e agora RWX. Eu quero que todos os grupos usuários, respectivamente, são os donos, e os outros tenham permissão de leitura, execução e escrita da pasta. ls-l, olha que maravilha. Ele pegou todas as permissões respectivamente. Que isso é um risco você colocar dessa forma. Tome muito cuidado quando você for utilizar dessa forma, porque essa pasta pode ser lida por qualquer pessoa. Tá? Então eu vou voltar aqui o padrão. Eu quero que o grupo e os outros, por exemplo, percam a escrita daquela pasta respectivamente. Tá? Vou dar uma linha -L, pronto. E ela volta ao seu estado natural. Tá? Treine bastante essas definições. Tá? Essa foi a primeira forma. A segunda forma, eu posso usar números, por exemplo, que é o que muita gente mais utiliza. Tá? A segunda forma é a representação numérica do chmod, composto por 3 números de 0 a 7, que corresponde às permissões do usuário, usuário, que é o dono, o grupo e outros. Cada número é formado pela soma das permissões atribuídas, sendo que a execução vale 1, a escrita vale 2 e a leitura 4. Então lembre disso, a execução vale 1, a escrita 2 e a leitura 4. Como a gente viu, deixa eu voltar aqui nos slides. Esse aqui, ó, leitura 4, escrita 2, execução 1. Tá? Assim podemos atribuir números. Vejamos a tabela. Eu preparei uma tabela respectivamente para você entender toda a ideia de passagem de permissões, por exemplo, que usam os números. Tá? Ou você utiliza o G e o W em forma de textual, ou o A para todas as permissões, e o RWX, ou utiliza, por exemplo, através dos números. Olha só, eu quero dar permissão total aos meus arquivos. O que eu faço? Eu coloco chmod 777, porque eu sei que o 777 representa leitura, escrita e execução. Se eu quero só deixar os arquivos para leitura, eu uso o 4. 4 para leitura, 4 para escrita e 4 para execução. Ou seja, 444. Ele vai dar sempre leitura. E assim sucessivamente. Eu coloquei aqui um exemplo. Olha só, chmod 655 arquivo. O primeiro é o dono, que é 6, ou seja, o dono pode ler e escrever. O 5 é o grupo, que pode ler e executar. E o último 5, que é os outros, que podem também ler e executar. Eu tenho esse outro aqui, por exemplo, que é 711, ou seja, o primeiro que é o dono, ler, escrever e executar. O 1 significa o grupo, que é um que está aqui em cima, só pode executar. E um também, que também só pode executar. Então você pode trabalhar de uma forma textual ou de uma forma utilizando apenas os números. Tá? Tome ciência que a permissão padrão dos diretórios no Linux é 655. E a permissão para os arquivos é 755. Tá? Então essa permissão é padrão que você pode utilizar nos demais comandos, arquivos, etc. que você vai utilizar o chmod. Pessoal, agora que a gente aprendeu quais são as permissões, vamos agora ao tratamento de usuários. É o seguinte, existem arquivos necessários para o tratamento de usuário. Eu quero passar para vocês uns arquivos necessários para tratar o usuário. A partir de agora, nós teremos uma parte um pouco mais intermediária e avançada do sistema. Então preste atenção. Por exemplo, o arquivo passwd, o arquivo shadow, o arquivo group e o arquivo gshadow. Ou seja, esses arquivos e diretórios aqui são são arquivos essenciais para o nosso sistema. Tá? Nós vamos conhecê-los bem mais adiante. Tá? Por exemplo, eu vou exibir o arquivo etc passwd, que é o arquivo que a gente pode ver aqui nos slides, contém informações dos usuários. O shadow contém as informações de senha dos usuários, isso mesmo. Tem um arquivo onde contém a senha dos usuários, mas é criptografado, é claro. O grupo, que contém a informação dos grupos, e o gshadow, que contém as senhas dos grupos. Sim, então posso colocar uma senha para o grupo. E esse arquivo fica localizado aonde? Na pasta ou diretório etc. Vamos conferir. Vou limpar aqui a tela, vou dar um cat, como a gente viu nas últimas aulas.
para visualizar o que tem nesse arquivo. Pronto. Eu percebo que esse arquivo tem vários usuários, tá? E isso é normal. Muito Linux tem vários usuários mesmo, tá? Então tome ciência disso aí. Então vamos entender como é que esse arquivo trata os usuários no nosso sistema. Primeiro eu tenho o nome do usuário, você pode ver aqui. Eu tenho vários usuários, eu vou levar como base o meu usuário. Eu dois pontos, sempre que você vê os dois pontos, você está separando alguma coluna de preenchimento dessa sintaxe do arquivo PASWD. PH, o nome do usuário, dois pontos, X significa a senha, dois pontos, 1000, dois pontos 1000. O que é isso? 1000 é o número, ou seja, de identificação ou ID do meu usuário, tá? Como é o primeiro usuário do sistema, que é o que eu uso, ele recebe 1000, tá? Como também o seu lado eu tenho o ID do grupo, tá? Depois eu venho o nome completo e alguns outros dados, respectivamente, que não foram adicionados aqui, porque por isso tem as vírgulas. Dois pontos, o diretório principal que ele trabalha, é esse diretório mesmo, e finalmente o terminal que ele vai usar, e o bin e o bash, como você pode ver, esse terminal que a gente está utilizando. Então, repetindo, qual é a sintaxe? Usuário, senha, que é um X, que está no arquivo shadow, ID do usuário, ID do grupo do usuário, nome, etc., diretório e shell, tá? Vocês podem ver aqui. O user ID, tá? Que respectivamente, se tiver de 1 a 99, são usuários administradores, ou seja, você pode ver até 999 usuários administradores, coisa que é muito raro, ter mais do que isso, tá? E se você tiver de 1000 a 65.535, são para usuários normais. Então você pode ver aqui, 1000 é o meu usuário normal, tá? E o usuário root, que é o usuário administrador, qual a ID que ele pega? Como ele foi o primeiro usuário, ele pode pegar o 0, tá? E os outros usuários podem pegar respectivamente de 1 sucessivamente. Então é muito importante aprender toda essa sintaxe aqui, tá? E o arquivo Shadow, por exemplo? O que tem o arquivo Shadow? Vamos trabalhar, vamos limpar aqui a tela, cat, etc, Shadow, que é o diretório onde ficam as senhas desses usuários. E como você pode ver, alguns usuários com senha, outros não. Vamos se destacar aqui com o meu usuário. Se você fizer isso com o seu sistema agora, você vai ver, baseado em Debian, é claro, eu estou usando Ubuntu, que é a mesma sintaxe, o mesmo arquivo está aí. Você vai ver o seu nome do usuário e sua senha. Só que, claro, a minha senha está criptografada, como vocês podem ver aqui, tá? Eu tenho as identificações dos meus usuários, que eu vou mostrar já já, e aqui eu tenho o meu nome de usuário. Então, resumindo, o /etc PASWD contém info dos usuários, certo? E o etc shadow contém as senhas e dados de usuários, tá? Só para a gente resumir. Vou voltar aqui para os slides. A senha do usuário fica armazenada no arquivo shadow, conhecido como senhas sombras, ou seja, shadow passwords. As senhas ficam nele, pois é um arquivo mais seguro que o arquivo PASWD, tá? Ele também trata as políticas de conta do usuário, como, por exemplo, quantos dias a conta de usuário é válida, quando vai expirar, quando deve ser a troca de senha e outros parâmetros que podem ser alterados na mão ou usando o comando shake, tá? Vamos usar o comando shake para a gente entender o que tem o arquivo shadow, tá? Ou seja, vamos lá, o comando shake, por exemplo, -L e o meu usuário. Olha que bacana, informações do usuário. Última mudança de senha, 27 de abril de 2018. A senha expira nunca. Senha inativa nunca. Conta expira nunca. Número mínimo de dias em troca de senha 0. Número de dias de troca de senhas. Número máximo de troca de senha 9.999. Muitos dias, né? Número de dias de aviso antes da expiração de senha 7. Tá? Diante disso, eu vou pegar aqui o comando tail para mostrar
final do arquivo etc shadow para a gente entender o que está acontecendo aqui com esse diretório. Perdão, com esse arquivo shadow. Eu tenho o PH, eu tenho que é o meu usuário, eu tenho a minha senha, depois eu tenho 17.648, que esse, respectivamente é a data, é a senha, última mudança de senha. Eu tenho 0, no mínimo de dias entre a troca de senha, o número máximo 9.999, e eu tenho 7, que é o número de dias de aviso antes da expiração da senha. Tá? Então esse cara está me falando informações do meu usuário, que eu posso ver com o comando cheg ou o comando etc shadow. Tá? E eu coloquei aqui uma tabela que nos conta todas essas informações que eu acabei de passar para você. Pause o vídeo e leia atentamente todos esses campos do shadow. É usuário e senha, última modificação, mínimo, máximo, aviso, inativo, expiração e reservado. Você pode testar todos esses campos aqui que você vai encontrar no shadow, tá? E você pode estudá-los e lê-los para você entender como o arquivo shadow trabalha com os usuários, tá? E vamos fazer alguns testes de tratamento de usuário, por exemplo. Olha só, eu já mostrei para vocês, vou limpar aqui a tela, testar alguns comandos de tratamento de usuário, cheg, -l, th, como eu já mostrei. Por exemplo, eu posso forçar o usuário a trocar a senha no próximo login, eu cheg, -d, 0 usuário. Eu não vou fazer isso com o meu usuário aqui, mas só vou demonstrar para vocês, por exemplo, tá? Cheg, -d, 0, 0 e meu nome de usuário. O que está dizendo? Troca o número de dias do meu usuário PH. Ou seja, se eu troco para 0, imediatamente ele é forçado a trocar a senha. Tá? Que eu não vou fazer isso com o meu próprio usuário aqui, que eu não preciso. Exibir qual usuário está ativo. Você pode perguntar quem sou eu em inglês. Who am I? Eu sou o usuário root nesse caso. Ou simplesmente o comando users da mesma forma também. Para me adicionar e remover usuários é muito simples. Eu vou usar o comando user add, usuário teste. E ele vai me pedir, quer dizer, ele criou os nossos usuários. O user del e o -r, o usuário teste. Para ele remover o usuário teste. Tá? Pronto. Ele automaticamente remove o usuário para mim. Vocês percebam aí que o diretório não foi criado porque eu não loguei com esse usuário. Tá? Mas o usuário foi removido. E eu preparei aqui mais coisas para tratamento de usuário, que a gente pode testar. User mode, -l e usuário respectivamente. Cuidado com esse comando, que você pode travar a senha do usuário. Tá? Eu posso selecionar o usuário para determinado grupo, por exemplo. Group add, ou seja, adicione esse usuário que eu estou agora, root, por exemplo, no grupo chamado faculdade, se eu quiser. Ele vai ser adicionado. Eu posso remover o usuário do grupo, por exemplo. Um grupo, por exemplo, né? Faculdade, removo o grupo faculdade. Tá? Não significa que respectivamente vai para o usuário. Tá? Se eu quiser trocar a senha de determinado usuário, eu coloco passwd espaço nome do usuário. Se eu quero mudar a senha do grupo, g passwd o nome do grupo respectivamente. Tá? São exemplos que você pode trabalhar com os comandos. Tá? Mais comandos, id, o nome do usuário, mostra os IDs dos meus usuários agora ativamente. Tá? Se eu quero mais informações dos meus usuários, eu posso usar o comando finger, que ele não está instalado aqui, mas você pode instalar posteriormente. Nós vamos ter um módulo exclusivo para ele. O comando who, eu já passei para vocês, o comando w também, e assim sucessivamente. Tá? E eu posso, através desse arquivo aqui, ó, etc add user, especificar alguns padrões, respectivamente, que eu quero que todos os usuários que eu estou criando daqui para frente tenham, tá? Cota e etc. Eu posso definir através desse arquivo aqui, tá? Muito bacana toda essa ideia, tá? Se eu quiser, por exemplo,
adicionar o usuário a um grupo respectivamente, G espaço WD, traço A, o usuário que eu quero, espaço, o grupo que eu quero, tá? Se eu quero que esse usuário, isso para grupos secundários, tá? Se eu quero adicionar para um grupo primário, traço G, grupo e usuário respectivamente, tá? Se eu quiser remover o usuário de um grupo, G espaço WD, traço D de delete, o usuário respectivamente e o grupo que eu quero que ele seja removido, tá? Se eu quero mudar o dono atual do arquivo, eu vou usar essa sintaxe aqui, ó. Por exemplo, o usuário pasta tem o arquivo, o diretório pasta tem como dono o root e o grupo do root. Mas eu quero mudar, eu quero deixar que eu controle ele. Então eu vou usar o comando show. Eu quero que o usuário PH, respectivamente também com o grupo do PH, sejam donos da pasta agora. Vou dar um enter. Opa, deixa eu botar 2 pontos aqui. A sintaxe é essa. Pronto, eu vou dar um ls-l. Pronto, agora eu sou dono do diretório pasta, que antes era do root. Tá? Então você pode sempre usar o comando show como sintaxe usuário. Usuário desse ponto, grupo que eu quero, e diretório ou pasta, diretório ou arquivo que eu quero alterar. E automaticamente esse valor é alterado. Tá? Bem, pessoal, nós terminamos agora o nosso módulo, o nosso última aula do módulo 5, que pega como um todo a administração do sistema. E a gente viu nessa videoaula como eu posso administrar os usuários e as permissões de arquivos e diretórios. Tá? Pause o vídeo a qualquer momento, treine muito e fique fera aí nesses comandos de administração de sistema. Vai lembrar que esses comandos são extremamente de intermediário para avançado, então treine bastante, adicione vários usuários, treine os grupos, etc. Qualquer dúvida, coloque no nosso chat exclusivo. Tá? E na nossa próxima aula vamos aprender a documentação, isso mesmo. A gente pode trazer informações do nosso próximo sistema. Já está na hora de você aprender as documentações, você mesmo, estudar cada uma delas e, claro, se informar de como utilizar vários e vários comandos. Tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo módulo. Valeu!